Nós sabemos que hoje existe a cesariana. A cesariana, ela alivia as dores. Normalmente no parto normal, as dores são mais acentuadas. A mulher vai para uma indução e às vezes não tem passagem. E aí vem a dor. Algumas chegam a sentir dores durante dias, outras sentir dores durante semanas. Tudo isso para dar à luz. Tudo isso para gerar a sua bênção, o seu milagre. E nós vamos observar que, devido ao pecado do homem no Gênesis, ao homem, o texto vira e diz assim: olha, através do suor do teu rosto comerás e viverás. Para a mulher, o Senhor vira e diz: olha, multiplicarei as tuas dores. Então o Senhor está falando de multiplicação de dores. Por esse motivo é que durante o parto, ou o que antecede o parto, gera tanta dor, gera tantas dores. Então eu não vim aqui para te falar num plano espiritual de que Deus vai te conceber uma cesariana. Não, eu vim aqui para te dizer que o Senhor vai te fazer gestante como noiva de Cristo, e ainda que com muitas dores. E aí você vai observar no decorrer da mensagem o que faz com que essas dores sejam maiores ou menores. E você vai aprender um pouquinho, nós vamos aprender juntos. Mas nisso eu preciso linkar a dois personagens, uma mulher e um homem. A mulher que ia dar à luz, e um homem que nasceu porque Deus permitiu. Então nós vamos ficar com dois textos, um no Gênesis, no capítulo 30, no versículo 1, nós vamos colocá-los juntos aqui. Aí eu vou te pedir até para você ler conosco aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Você pode abrir a sua Bíblia. E no 1 Crônicas, no capítulo 9, no capítulo 4, no versículo 9. Nós vamos falar e vamos tratar de dois personagens. Nós vamos tratar de Raquel e nós vamos tratar de Jabes. Raquel era aquela mulher que tinha um sonho, o sonho de dar à luz. E Jabes foi aquele filho rejeitado pela sua mãe, pelas dores que ela sentiu ao gerá-lo. Você está entendendo? Diga amém. Então, no primeiro texto, no Gênesis, no capítulo 30, no versículo 1, o texto diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. No texto de baixo, em Crônicas, diz que foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe lhe chamou de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Então nós vamos ver uma mulher aflita para ser mãe, e não sabendo o preço que ela pagaria para tudo isso. E nós vamos ver com Jabes um filho que nasce, e que a sua mãe o coloca um nome penoso devido às suas dores. E nós vamos compreender aqui algumas coisas. A primeira coisa, o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é que em Crônicas nós vamos observar que está se falando a respeito de uma genealogia, e de repente dá uma pausa só para tratar de Jabes. Então o texto trata de Jabes e depois volta para aquilo que era, ou para aquilo que estava sendo tratado. Então Jabes é como se abrisse um parêntese.
Jabes é como se a história desse uma descansada e aí viesse a se contar a história dele. Jabes, eu não sei se você sabe, mas não era simplesmente o fato dele ter tido um desenvolvimento maior na sua cabeça. Alguns vão dizer que Jabes tinha cabeça muito grande, mas Jabes não só tinha cabeça grande, mas Jabes tinha uma estrutura muito grande dentro do ventre da sua mãe. Então Jabes era aquele bebezão dentro da mãe, era aquela criança grande dentro da sua mamãe, era aquela criança que havia se desenvolvido dentro da sua mamãe, e que agora, cara, para dar à luz ia ser a maior dificuldade. O feto estava num tamanho desacerbado, e agora, como naquela época só existia o parto normal, nós temos que entender que este parto normal, ou ele acontecia, ou morria a mãe ou a criança. Então não tinha um segundo plano, não tinha aquele negócio de dizer, bem, olha, o segundo plano é que se não houver passagem para um parto normal, nós vamos fazer uma cesariana. Só existia um plano, e o plano era o parto normal. E com isso, a mãe de Jabes sofreu. Ao nascer Jabes, ela vira e diz o seguinte: vou chamá-lo de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. E a gente vai aprender algumas coisas nesse texto. A gente vai compreender algumas coisas aqui para mudar a tua história ou a tua concepção, o seu pensamento. E dentre essas coisas nós vamos aprender 4 itens. E o primeiro, eu quero te mostrar que a visão, ela gera dores. Quando Deus te dá uma visão, automaticamente pode ser que ela gere dores. E nós vamos ver aqui, tanto num texto quanto no outro, que Raquel, ela teve dores para o nascimento de José. Mas a Bíblia diz que as suas dores foram acentuadas no nascimento de Benjamim. As suas dores se multiplicaram. Mas o texto diz que ela diz: dai-me filhos, senão eu morrerei. Ela está dizendo: não me basta estar aqui nessa vida, ser amado por você, Jacó, se você não puder realizar o meu sonho, se você não puder me dar filhos. Ela tinha um sonho, e de repente você chegou aqui hoje com um sonho, e a pergunta para a sua vida é: qual o tamanho do seu sonho? As suas dores serão medidas pelo tamanho do seu sonho. Se você não quiser sentir dores, ou se você quiser sentir pouca dor, é só diminuir o tamanho do seu sonho. Se você diminuir o tamanho do seu sonho, você vai sentir menos dores. Então hoje, o que Deus está falando é que quanto maior o sonho, maiores são as dores. Quanto maior a visão, maiores são as dores. Quanto maior o propósito, maiores são as dores. E eu costumo dizer que eu sou um sonhador. E todo sonhador, ele precisa estar preparado para gerar aquilo que vai ser maior do que a sua capacidade, que vai surpreendê-lo ao nascimento. E Raquel, ela gera José, e depois, com muitas dores, ela gera Benjamim. Eu não sei se você conhece a história, mas ela sente tantas dores, que antes dela morrer, porque ela morre logo depois que dá a luz a Benjamim, antes dela morrer, ela vira e diz assim: olha, coloque o nome dessa criança de Benoni, filho da minha dor, filho da minha angústia. Sabe, irmãos, o que tem de pessoas que carregam o nome de Cristo, o que tem de pessoas que quando perguntam para você quem você é,
E aí você diz: não, eu sou lavado e remido, eu sou cristão, eu sou cristã. Mas pessoas que têm medo, pessoas que fogem, pessoas que não conseguem compreender que se Deus está te dando uma visão grande, essa visão ela vai gerar em você dores, mas que essas dores elas vão findar à medida em que você der a luz. Mas o Senhor não vai te poupar das dores. Em Daniel, para a gente contextualizar, no capítulo 10, a partir do versículo 7, a gente compreende o momento em que Daniel teve uma visão. E a visão, e ele diz: e só eu vi. Ele tem uma visão, mas ele observa que a visão que ele havia tido provocaria dores. E isso é que é importante que você compreenda hoje. Quanto maior for a visão que Deus te der, maior serão as dores que virão com ela. Então você vai precisar compreender algumas coisas hoje, enquanto ele está tentando lá em cima colocar o texto. Você vai precisar compreender de que Deus não te poupará dessas dores. O Senhor vai permitir que essas dores venham sobre a sua vida. Esse texto no versículo 7 diz: e só eu, Daniel, tive aquela visão, e os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. Não me restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. O versículo 9 vai dizer: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou e sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos as palmas das minhas mãos. Aí no versículo 11 vai dizer: e ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé tremendo. Começa a mostrar para você que quando Deus te dá uma visão, automaticamente ele faz com que essa visão gere dores. E você compreende que através dessa visão, através dessas dores, o Senhor quer fazer ou validar, ou quer fazer com que você valorize aquilo que Ele está gerando dentro de você. Então, quanto maior for o seu sonho, quanto maior for a sua meta, quanto maior for o seu propósito, maiores também, ou maior será a sua dor. E às vezes no meio evangélico a gente esconde isso. Os pastores, eles não querem falar sobre isso, porque isso não dá ibope. Mas eu vim aqui para te anunciar um evangelho genuíno. Um evangelho que não tenta esconder de você as dores que você vai sentir. Um evangelho que começa a mostrar para você de que existe um Deus que mesmo em meio a essas dores vai estar contigo. A primeira coisa que eu aprendo nisso tudo, a primeira coisa que eu entendo é que é o tema da nossa meditação, é que não há parto sem dor. Não existe parto sem dor. Raquel sente uma dor enorme com José, mas no nascimento de Benjamim, que ela inclusive dá o nome de Benoni, a sua dor é multiplicada. Mas era o desejo dela. Mas ela morre dando à luz. Existem pessoas que precisam aprender a posição em que elas estão. Sabe por quê, irmãos? Senão nós vamos nos tornar simplesmente seguidores. Nós vamos nos tornar pessoas que vêm aos cultos, pessoas que ouvem uma palavra, que canta louvores, mas a sua vida não muda, porque você não foi preparado para sentir dores. Eu já contei aqui nessa igreja que eu tenho um bispo, amigo de uma outra denominação. É um amigo meu, pessoal. E um dia ele virou para mim e disse assim: Alexandre, você não tem pessoas lá desde o início da sua caminhada? Eu digo: sim, bispo, eu tenho. Aí ele falou: você sabe por que você tem e nós não?
Você sabe por que a nossa igreja não tem essas pessoas igual vocês têm? Porque nós só ensinamos o nosso povo a ganhar. E o dia que o nosso povo perde, eles não sabem o que fazer. Então eu vim aqui anunciar para você que nem sempre você vai ganhar. Nem sempre as coisas irão acontecer da forma que você imagina, ou nem sempre a vitória se apresentará na sua vida da forma que você gostaria. Mas uma coisa eu posso dizer com toda sinceridade: você vai ser preparado, preparada, ensinado, ensinada, que se o seu sonho é grande, se o propósito for grande, grande também serão as dores. O apóstolo Paulo, ele vira e diz que uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho, mas grandes são os meus adversários. Então Deus hoje está falando com você: uma porta grande vem junto com grandes adversários. E eu e você, nós precisamos estar preparados para essas dores. Elas não vão te matar, elas não vão te aniquilar. A segunda coisa que eu aprendo é que o tamanho da dor é compatível com o tamanho do projeto. Quanto maior a visão, maior a dor. Quanto maior a visão, maior a dor. Quanto maior o projeto, maior a dor. Eu contei de manhã, eu tive um pastor que um dia virou para mim e disse assim: Alexandre, entende uma coisa, se você não estiver preparado para 10, Deus nunca te confiará 20. Porque Ele não desperdiça. Entenda bem, o Senhor chega, vai sair de viagem, a parábola dos talentos, e aí Ele chama 3 dos seus servos e diz: olha, a você eu vou confiar um talento, você por favor multiplique ele. A você eu vou confiar 2, e a você eu vou confiar 5. Ele esperava que o de 1 multiplicasse e gerasse no mínimo outro talento, assim como fez o de 2 e assim como fez o de 5. Então nós aprendemos com tudo isso que mediante aos nossos sonhos, ou o tamanho dos nossos sonhos, vai delinear o tamanho da minha dor, o tamanho do seu sofrimento, o tamanho de muitas das vezes das suas traições. Agora, se você num primeiro momento já recua, porque nós temos vivido um tempo em que pessoas no meio da gestação, elas abandonam, elas recuam. E se você recuar, você não vai ter a noção de onde Deus irá te levar. Deus não confiará um grande projeto a covardes. É duro, mas é verdadeiro. Então, e uma outra coisa, a Bíblia diz, nós vamos deixar o texto lá de Jabes e também de Raquel. A Bíblia diz que foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, dizendo: porque com dores dei a luz. Sabe, você às vezes está dando a luz a algo, está doendo, está difícil, você está guardando isso durante anos na sua vida, mas nem você sabe que esse projeto que você está dando à luz vai ser muito maior do que aquilo que você idealizou. Você está pensando numa coisa, a mãe pensou numa criança, a mãe pensou, pelo menos eu dei a luz a uma criança, mas esse foi chamado de Jabes, mais ilustre que todos os seus irmãos, que faz uma das orações mais bonitas que a Bíblia revela. Então eu vim aqui te dizer que enquanto você está gerando aí esse projeto, enquanto você está gerando tudo isso aí que está no teu coração, e aí os opositores se levantam, as dificuldades começam a surgir, as barreiras começam a se levantar, o Senhor está dizendo: calma filha, calma filho, continua nesse projeto, nesse processo de gestação, e entenda que maior será o que ainda há de surgir, e eu farei surgir através da tua vida. Mas existem pessoas que elas relaxam. Você quer tentar entender? Raquel tem 2 filhos, José e Benjamim.
É certo que ela quer que o menino se chame Benoni, mas Jacó, quando chega, que se depara que a sua esposa morreu, e a parteira diz não, ela quer dar o nome do menino de Benoni, filho da minha dor. Ele diz não, ele se chamará filho da minha mão direita, Benjamim. E o pai ali muda a história daquele filho. E o que a gente compreende de tudo isso é que Raquel dá à luz a 2 filhos. Ela dá à luz ao primeiro, chamado José, ao segundo, chamado Benjamim. Em Apocalipse, por algumas vezes, o Senhor Jesus fala que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está se baseando nas 12 tribos, que também tipifica esse texto. Ele está se baseando nos filhos de Jacó. Ele está se baseando em Rúben, que é o primogênito, e Benjamim, a extremidade. E aí você consegue compreender em tudo isso que ali o Senhor ainda assim estava mostrando para aquela que já havia partido, que era Raquel, estava dizendo para ela: olha, quando Jesus se referir a Benjamim, ele vai dizer que ele é o último, a Rúben o primeiro, mas a Benjamim que ele é o último. E você sabe que o último é mais saboroso. Então Deus está virando para você hoje, está dizendo: não pare de sonhar, não pare de idealizar. Se grande tem sido a tua luta, grande também será a tua vitória. Se grandes têm sido os impedimentos, grande será também a tua vitória. O Senhor está dizendo para você que veio hoje aqui ao ponto de desistir, ao ponto de chutar o balde: permaneça, cumpra o propósito dessa gestação. Compreenda que essa gestação, ou através dessa gestação, você vai aprender com ela. Em meio às suas dores, Deus vai te acudir. Pode ser que Ele não te livre das dores, mas Jesus é o bálsamo de Gileade. Pode ser que Ele alivie a sua dor, mas Ele está dizendo que o processo da dor é inevitável para aqueles que querem gerar coisas grandes. Se você quer gerar coisas grandes, se prepare, pois o tamanho do seu sonho, da sua meta, do seu propósito, Ele vai dizer qual vai ser o tamanho da sua dor. Não turbe o vosso coração, permaneça firme no Senhor, porque se você tem sofrido, você vai se alegrar em Cristo, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo é que não há parto sem dor. A segunda coisa que eu aprendo é que o tamanho da dor é compatível com o tamanho do projeto. Quanto maior a visão, quanto maior o projeto. Agora eu quero dar uma dica para você antes de eu entrar no terceiro item. Se você quiser sentir poucas dores, pede ao Senhor uma gestação que não seja completa. Peça ao Senhor uma gestação que venha a ser limitada. Mas saiba você que não vai ser do agrado do Senhor, e que Ele também não pode determinar. Ele pode ser que Ele não determine vida para esse teu projeto. Aquilo que nasce antes da hora fica um ponto de interrogação, se vai vingar ou não. Então hoje eu vim dizer para você: suporte essa dor, aguenta firme, compreenda que através dessa dor, através desse seu sofrimento, vidas serão impactadas pelo poder de Deus. Eu fui procurado há um período atrás por um pastor, e o pastor disse: pastor, o senhor conhece a minha história, eu tenho todos os motivos do mundo para seguir a minha vida, para seguir os meus passos. Eu disse: você tem. O que basta saber se você seguir os seus passos, seguir a sua vida, se você vai conseguir ser feliz. Porque se de fato dentro de você há uma essência dada por Deus, um amor dado por Deus para ser pastor, a tua felicidade é ver a felicidade na vida das tuas ovelhas. A tua alegria vai ser a alegria delas contando os seus testemunhos. A tua felicidade vai ser a felicidade de Deus promovendo milagres na vida delas.
Você esquece de você. Eu já falei isso aqui há um período atrás. Eu vi uma ministração de um pastor que dizia assim: gente, vocês sabem há quanto tempo eu não oro pela minha família? Há mais de um ano. E aí você percebia na igreja que a igreja ficava um pouco assim: mas como? Mais de um ano o pastor não ora pela família dele? Ele falou que ele, tão dedicado na obra de Deus, tão dedicado, que quando ele se deitava, ou quando ele se ajoelhava para orar, eram tantos propósitos da igreja, eram tantos propósitos da membresia, que ele orava, e quando ele via, ele dizia: Senhor, estou cansado demais. E ele sempre deixava por último para orar pela sua família, e acabava não orando. O negócio é quando você entende que esse propósito que Deus instituiu, colocou no seu coração, ele pode tomar uma forma tão grande, irmãos. E ainda que venham dores, você vai saber lidar com essa situação. Tem uma canção antiga que diz que se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá dupla honra ao amanhecer. De repente você tem vivido um momento tão difícil na sua vida. Você tem dito: pastor, eu não estou suportando mais essas dores. Eu hoje vim aqui para dizer para você: não que Deus vai fazer cessar. Deus só vai fazer cessar quando essa criança nascer, quando esse propósito nascer, quando esse sonho nascer. Do contrário, eu quero que você alimente esse sonho dentro de você. Eu vim aqui para dizer: alimenta esse projeto dentro de você, alimenta isso aí dentro de você. Coloca diante da sua família, coloca, sabe, diante de Deus a sua família, coloca esse projeto, alimenta ele, vai, se alimente bem, se alimente da palavra, dá esse projeto dentro de você, aquilo que ele precisa, para que ele possa crescer dentro de você, para que ele não venha rachar, para que ele não venha diluir, para que venha crescer em harmonia com o teu Deus, em harmonia com a palavra. A terceira coisa que eu quero falar com vocês é que quem gera, espera, mesmo com dores, porém não tem noção daquilo que vai gerar. Se você quiser, e aí eu anotei aqui, se você quiser fazer um leque, assim, abana aí um leque. Homem geralmente não usa muito leque, mas faz assim. Se você quiser fazer um leque, compra um monte de sorvete, picolé, junta os palitinhos que você consegue, cola eles, vai dar tudo certo. É só olhar na internet. Agora, se você quiser construir uma arca, comece a escolher as melhores árvores, as mais altas. Eu vim aqui dizer para você: não desista dos teus sonhos. Eu vim aqui dizer, como diz a canção: se é tempo de chorar, pode até chorar. Se você está vivendo um tempo em que essas dores, sabe, normalmente quando você sente fortes dores, você se abaixa, você se curva, você se prostra. Deus está dizendo: se prostre diante de mim. E saiba que eu sou o teu Deus. Normalmente, quando você sente dores lá na sua casa, você deita e você se prostra, você se encolhe. O Senhor está dizendo: entenda que eu sou o Senhor da sua vida. Pare de se prostrar diante de homens, se prostre diante de mim, pois eu garanto. A quarta e última coisa que eu quero ministrar para você é que você não foi chamado para abortar os projetos de Deus. Existem pessoas abortando projetos, irmãos, porque não estão suportando a dor. Existem pessoas que são presas fáceis, qualquer coisa desiste, qualquer palavra contrária. Se o marido te tratou mal, se você foi desdenhada, mulher, compreenda que existe um Deus, e Ele é soberano, e que no tempo certo esse marido vai ser tocado pelo Senhor. E quando Deus tocar, Deus promoverá um milagre. Mas se você é gestante no mundo espiritual, por favor, não desista agora.
Talvez exista um Jabes lá dentro, aguardando, bem nutrido, aguardando para ser diferente dos irmãos. E você precisa alimentar esse Jabes. Você precisa alimentar esse projeto. E você alimenta com oração, você alimenta com jejum, você alimenta dizendo para Deus: Senhor, ainda que eu não esteja vendo nada, eu confio em Ti. O Senhor está dizendo que hoje Ele quer fazer você sonhar mais e mais. Ele quer aumentar aí, sabe, na tua mente. Ele quer te dar condições de você ter certeza de que aquilo que Ele tem programado, projetado para a tua vida vai acontecer. Toca nessa pessoa do teu lado. Se alguém que tu tem intimidade aí, se não tiver, por favor, não faça. Mas se for alguém que tu tem intimidade, toca na mão dela e diz assim: aguenta firme, vamos lá, vai dar tudo certo. Ainda que haja dores, Deus dará vitória no final. Vira para essa pessoa e diz: a vitória só chegará no final da sua gestação espiritual. Mas Deus já está aí apontando para você. Algumas pessoas estão no início da gestação, outras estão no meio, mas Deus manda dizer que algumas estão no findar da gestação. Então o teu milagre está próximo de chegar, e Deus quer operar maravilhas através da tua vida. Ele vai operar, Ele vai tirar essas lágrimas, arrancá-las, e colocará um sorriso nos teus lábios. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: então suporte a dor. Vira para ela e diz assim: e se a dor for forte, grande será o teu projeto. Vira para ela e diz assim: você não ficará pela metade, você vai até o fim. Todo sonho requer um preço. Todo sonho requer um preço. Se tu não quer pagar preço, você não está disposta a viver esse sonho. Alguns sonhos você vai ter que se submeter, se enquadrar, para que aconteça algumas coisas. Eu estava falando isso comigo hoje de manhã. O Senhor estava dizendo assim: sabe, filho, sabe por que muitos ainda não conseguiram viver? Porque eu já usei os profetas para dizer para ele, para falar com ela, de que ela vai ser, de que ele vai ser. Mas você sabe por quê que não se cumpriu? Não se cumpriu porque não quer se enquadrar. Irmãos, você não tem noção que eu já vivi nesse ministério. Você não tem noção quantas rebeliões. Porque a pessoa chegava aqui, via um pastor novo, e os caras eram mais experientes do que eu. Eles sentavam, e aí, amor, ágape, eu fui chamado para amar, cara. Aí eu abraçava. Quando eu abraçava, eles vinham e uau, mostravam quem eles eram. Foram várias vezes que isso aconteceu, ao ponto de eu dizer que hoje eu só ordeno pastor que seja de dentro. Eu não reconheço o pastor de fora. Então pode chegar aqui: pastor, desculpa, vai ficar sentadinho aí, por favor. Pastor, não, pastor, sabe, devido a tudo que você viveu. Então, dentre essas dores, o Senhor estava preparando para coisas maiores. E dentre muitas dessas pessoas, eu lembro das reuniões que nós tínhamos periódicas dos trabalhadores. Eu lembro, a pessoa não falava para mim, mas terminava uma reunião. A reunião era uma bênção, mas terminava a reunião:
ela ia lá fora fermentando as pessoas, dizendo: eu só concordo com 50% de tudo que o pastor falou, com os outros 50% eu não concordo. Sabe por que você não está conseguindo viver sonhos? Porque você não conseguiu se enquadrar. Você não conseguiu se submeter. Aí o Senhor está doido para fazer isso, sabe? Já está na hora, está passando a hora, chegou a hora. Aí o Senhor, aí sabe o que nós usamos no meio pentecostal? O que é de Deus se cumpre. Se o homem quiser impedir, Deus levantará num outro, sabe? Se submeta. Eu já vi vários saindo de igrejas daqui, de outras, achando que seria mais fácil em outros lugares. Estão com seus ministérios frustrados. Está cheio de gente frustrada, irmãos, porque não está entendendo que esse processo vem dores. Eu não estou aqui profetizando dores, eu estou aqui dizendo que as dores fazem parte do tamanho do projeto que você idealizou. Quer crescer, vai ser tudo isso aí. Não tem tempo. Vai estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Faz parte do projeto. Faz parte do propósito. Aqui um conselho do pastor: viva o propósito. Repita comigo: doeu, mas nasceu. Essa vai ser a sensação que você vai ter depois que o teu projeto nascer. Eu venho brigando por um imóvel há muitos anos, irmãos. Eu cheguei ao ponto de dizer para Deus: Senhor, com essas falcatruas todas no meio da política, se for para o Senhor me conceber algo, me dar algo dessa maneira, por favor, não deixa não. Afinal de contas, o nosso projeto é de um lugar para ser a tua casa. E como que eu vou querer um lugar vindo de maneira suja, para depois te louvar e te engrandecer e dizer, sabe, irmãos? Deus quer fazer com que os sonhos mais profundos da sua vida, eles venham ser gerados de uma forma automática. Eu volto a dizer, o Senhor está mandando te dizer, não espere pela cesariana, Deus vai dar um parto normal para você. E ainda que os médicos digam que as plaquetas estejam baixas, ainda que os médicos aleguem que não tem jeito, que vai morrer a mãe e a criança, entenda que quem gerou esse projeto dentro de você foi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo gera o projeto, ele cuida do projeto. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 20, trata sobre isso. No Evangelho de Mateus, em sonho, o anjo aparece para José. E nesse versículo 20, o texto diz: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado tem dono. O que nela foi gerado tem um dono, e o dono é o Espírito Santo de Deus. Deus está te falando que vai te dar sonhos, que vai fazer com que você gere algumas coisas dentro de você, mas Ele está dizendo que Ele, o próprio Espírito, é quem vai cuidar de todos os detalhes. Ele vai cuidar, e ainda que haja dores, as dores, você é que vai alimentá-las. Isso é loucura, gente. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou alimentar a dor. Você vai alimentar a dor se você quiser que esse projeto seja maior. Deus, Ele diz que vai te dar vitória. Deus, Ele diz que vai te dar um presente. Deus, Ele diz, mas quando você entende que Ele já lançou sobre a tua vida uma palavra de vitória, e você quer que isso seja maior, não, você entendeu? Diga amém. Você quer, Senhor, pela minha fé, eu quero, sabe, pela minha fé,
eu desejo, pela minha fé, Alexandre, vou multiplicar as dores. Você está entendendo? Diga amém. Pastor, Senhor, vou falar de um sonho meu. Posso abrir meu coração hoje aqui na igreja e finalizar essa mensagem? Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse uma igreja, que eu pastoreasse uma igreja maior, né? Com 3.000 membros. Aí o Senhor vira e diz assim: filho, eu posso fazer, mas eu vou multiplicar as dores. Você quer? E nisso, Tiago, tem gente desistindo. Existem pessoas abrindo mão, porque não querem sentir as dores. Tem sido ministrado um evangelho de facilidade, irmãos, de futilidade. Guarda uma coisa no teu coração: Jesus passa por uma aldeia onde existia muito mais do que 10 leprosos. 10 é o número dos que foram curados. Repita comigo: 10 é o número dos que foram curados, mas somente um foi salvo. Quer viver uma vida de milagre? Agora quer viver uma vida com uma certeza que quando ela findar aqui, você sabe para onde você vai? Você sabe com quem você vai estar? Se prepara para as dores. Se prepara para as dores. Pode vir, pastor Du. Os trabalhadores permanecem sentados por enquanto. Deus está mandando eu te dizer: não se assuste com a dor do seu projeto. O Senhor está dizendo para você, o Senhor quer fazer com que pessoas nesse lugar possam virar para Ele dizendo o seguinte: tome aqui, Senhor, o meu ventre e gere nele todos os seus projetos. Eu encerro. Nós estamos dando às quintas-feiras uma série de mensagens, agente de restauração em meio ao caos. Em Ezequiel 37, baseado no Vale dos Ossos Secos, a palavra, ela diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio. Me deixou aonde, irmãos? No meio que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Nós aprendemos algumas coisas aqui quinta-feira, irmãos. A primeira coisa é que ninguém será um instrumento de restauração se não estiver disposto a caminhar no meio dos ossos. O Senhor pega Ezequiel e diz assim: Ezequiel, caminha aqui no meio, aqui, ó. Sabe, existem pessoas que querem viver o milagre, mas querem viver de fora. Deus está dizendo negativo. Quer ser um restaurador? Se prepare para andar no meio dos ossos. Por quê? Porque a tua visão no meio dos ossos é uma visão diferenciada. No meio dos ossos você sabe quais são os problemas. No meio dos ossos você compreende a dor. Você sente a dor. A pessoa chora e tu está chorando junto com ela. Ela sofre e tu está sofrendo junto com ela. Eu já fui incomodado de madrugada algumas vezes. Às vezes de filhos que ligam desesperados, chorando: pastor, pelo amor de Deus, ajuda a gente aqui, sabe? Aí você ali ora e depois você não dorme mais, que você fica preocupado com aquela situação. E quando você não sai de madrugada,
Deus está dizendo: quer viver grandes coisas? Aprenda a andar no meio do caos, no meio do vale de ossos secos. Quer ser um restaurador? Você só vai ser dessa maneira. Uma outra coisa que a gente aprendeu é que você só terá sucesso na restauração se o próprio Deus te colocar no meio. Para de desejar aquilo que não é para a tua vida. Para de querer lutas que não é para você, ou não são, desculpa plural, né? Não são para você. Para de pisar em lugares que não é para a sua vida. Às vezes o milagre está prontinho, o Senhor está prontinho para fazer você dar a luz. Eu estava contando para uma pessoa, estava dizendo, já de umas 2 semanas para cá, o Senhor vem me incomodando a respeito de algo, vem me incomodando, e eu falei: Senhor, se é o Senhor, eu preciso de confirmações. Aí naqueles dias, que era o dia da confirmação, a confirmação não estava no culto. E o Espírito Santo, ele falava comigo assim: eu falei no coração dela que eu digo da confirmação. Eu falei: sim, Senhor, eu entendi. O Senhor está dizendo para você hoje: aprenda a lidar com essa dor, aprenda a lidar com essas dores. Pois quanto maior o projeto, é inevitável, maiores são as dores. Eu queria falar diferente, eu pregar algo diferente, mas você precisa ouvir isso. O Senhor hoje falando conosco. E tem uma hora, irmãos, que a dificuldade aparece de uma tal maneira que você fica perguntando, você fica dizendo para Deus assim: Senhor, está doendo tanto, vale a pena continuar sonhando? O Senhor está falando com algumas pessoas aqui que estavam desistindo. Algumas pessoas que estavam dizendo: estou cansada, estou cansado. Porque cada um sabe onde aperta o seu calo. Só que o Senhor está contando com você. Como diz a canção, você não pode desistir agora. Falta tão pouco. E eu vim aqui ministrar que não há parto sem dores, irmãos. Cesariana, no mundo espiritual, é o inimigo da tua alma, tentando achar uma brechinha, tentando achar um jeitinho. Mas com o Senhor, o parto é normal. E o Senhor hoje está desimpedindo madres. Ou seja, você vai voltar a gerar. Você está entendendo? Há muito tempo você não gera, mas Deus está dizendo que você vai voltar a gerar. Porque outrora o que você estava gerando não engrandecia o nome do Senhor. Mas agora não. Vidas estão precisando de você. Vidas estão contando contigo, contando com teu abraço, contando muitas das vezes com teu sorriso. Mas você está preocupado em gerar os teus próprios sonhos. Aprenda a gerar o que é de Deus. E deixe o Espírito Santo cuidar, ainda com dores. Trabalhadores, homens, mulheres, membros, se coloque de pé em nome de Jesus. Porque o Senhor quer ministrar também na vida dos trabalhadores.
pastores, nós, músicos. Não pare, não pare, não pare, Deus está no controle. Eu queria que você pudesse Não pare, orar por alguém. não pare, Saia do seu lugar, ore por alguém. Deus está no controle. De repente essa pessoa estava desistindo, Não pare, pensando em parar, pensando em abandonar tudo. E você vai ser o instrumento. Os membros. Não espere ninguém orar por você, não. Ore por alguém. Não espere ninguém interceder por você, não. Interceda por alguém. Saia do seu lugar. Deus está no controle. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pra um milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu vento. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Não pare, Deus está no controle. Não pare, não pare, não pare, Deus está no controle. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pra um milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu. Ouça o ruído das muralhas que caem.
está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. 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 Presta atenção. O Senhor pegou Ezequiel e o Espírito levou ele a um vale cheio de ossos. E um dos maiores milagres que aconteceram ali é que esses ossos estavam sequíssimos, tinha tudo para quebrar, para fragmentar, mas Deus manteve esses ossos intactos. Então a função de Ezequiel era andar no meio do vale sem pisar em nenhum osso. Deus está virando para você, está dizendo para ti: a visão que eu te dou é uma visão diferenciada. Eu vou te colocar no meio do caos, mas você não vai piorar o caos, porque você é um agente de transformação em meio ao caos. Então você vai andar no meio desse vale, você vai andar no meio desses ossos sem pisar em nenhum deles. Uma outra coisa que a gente aprende é que os ossos eram numerosos, estavam sequíssimos, porém estavam intactos. O Senhor estava mostrando para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos não precisarão de talas nem de gesso. Melhor é isso, pastor. Esses ossos não precisarão de jeitinho humano, de instrumentos humanos. Eles estão intactos. Cabe a você profetizar. O Senhor está dizendo hoje para a igreja: volte a profetizar. Volte a profetizar, e você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Profetize e os ossos se juntarão, e o Senhor fará com que haja restauração através da tua vida. Deus, essa é a tua igreja, Senhor. Eu profetizo na vida deles, Deus, uma unção de restauração. Eu profetizo sobre eles que, ainda que eles estejam no meio do caos, eles serão agentes de transformação em meio ao caos. Mas também, Deus, quanto aos sonhos pessoais deles, o Senhor permitirá que eles venham suportar a dor e permaneçam firmes. Abençoa teus servos.